Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Esta semana eu decidi trazer um vídeo ligeiramente diferente. Eu não vou falar diretamente de livros, mas eu vou dar aqui alguns conselhos que eu considero bastante importantes para quem quer começar a ler livros em inglês. Eu tenho notado que muitas pessoas têm alguma dificuldade em ler livros em inglês porque não conseguem perceber como é que é onde começar, ou como é que quem lê em inglês começou. Portanto, eu decidi fazer este vídeo para vos ajudar, para vos dar algumas dicas que eu considero bastante importantes para quem quer começar a ler livros em inglês. Mas, antes de começar, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e de o partilhar com toda a gente, amigos, família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. A primeira dica que eu quero dar, e esta aqui eu penso que é a mais importante, e isto acontece seja em que língua for, inclusive na nossa língua mãe, portanto, no nosso caso no português. Nós devemos ter a noção de qual é o nosso nível de inglês. Isto para dizer o quê? Se nós temos um nível de inglês mais básico, por assim dizer, se ainda não somos muito fluentes, se falamos um bocadinho, compreendemos um bocadinho, mas ainda não compreendemos assim o suficiente para nos aventurarmos em certos livros mais complexos, nós temos que ter bastante bem esta noção presente na nossa cabeça, porque vai ser muito frustrante se nós tivermos um nível de inglês básico e pegarmos em livros bastante complicados. Eu, por exemplo, dou sempre o exemplo de alguns clássicos da literatura que são escritos. O próprio termo clássico já nos indica que muitos deles foram escritos há bastantes anos atrás, muitas vezes há centenas de anos atrás, em que o inglês não era como é agora, era um inglês um bocadinho mais arcaico. Inclusive temos livros em português que, se formos a ler de há bastantes anos atrás, o português também era um bocado mais arcaico e é complicado às vezes para nós, mesmo na nossa língua mãe, percebermos. Portanto, eu acho que a primeira coisa que temos que perceber é qual é o nosso nível de inglês, para que possamos adaptar as nossas escolhas de livros ao nível de inglês que temos. Isto não é suposto ser algo pejorativo, nem é suposto a pessoa se sentir-se inferiorizada, porque assim, uma pessoa ter um inglês mais básico agora não significa que daqui a uns tempos não esteja bastante fluente na língua e que não esteja muito melhor. Todos nós aprendemos línguas e elas vão evoluindo e nós também, consoante a aprendizagem. Eu neste primeiro tópico queria também dar alguns conselhos, dois que eu acho que são para mim os mais importantes, para inclusive melhorar o inglês. Portanto, se a pessoa sabe que tem um nível básico e ok, vai começar por livros mais básicos, mais simples, mas quer melhorar para no futuro conseguir ir elevando as suas leituras, eu dou dois conselhos. O primeiro é a aplicação Duolingo, é uma aplicação que eu utilizo inclusive para aprender outras línguas. O inglês não foi uma delas, eu essa aí fui aprendendo ao longo do tempo e com a escola e também por algum interesse próprio. Mas eu estou a aprender algumas línguas e eu utilizo essa aplicação todos os dias um bocadinho, porque é uma aplicação ótima, ela é gratuita, tem a versão paga, pronto, acabamos por ter direito a mais algumas, ou seja, temos vidas ilimitadas e temos alguns programas e tentativas e por aí fora extras, mas eu pessoalmente não acho que para mim, pelo menos para o meu propósito, vale a pena, portanto eu utilizo a versão gratuita. E outro conselho que eu dou para também melhorarmos o inglês é vermos filmes e séries, portanto, o que quer que vejamos na televisão, filmes, séries, o que for, vermos com legendas em inglês. Portanto, estamos a ver uma série, sei lá, por exemplo, na Fox, que está a dar em inglês e vamos colocar as legendas em inglês dessa série. Ou até na Netflix, que até é mais fácil. A Netflix, quem tiver, HBO, não interessa, qualquer coisa, coloquem as legendas na língua que querem aprender, portanto no inglês, porque assim têm as personagens a falar em inglês e têm o texto a aparecer em baixo e conseguem ligar as palavras escritas com a palavra falada. E parecendo que não, com o tempo vocês vão relembrando estas expressões, vão relembrando estas palavras e vão relembrando o contexto em que as ouviram. Isso parece que não surte efeito, mas surte muito efeito no futuro para a aprendizagem do inglês. Outra coisa que eu também fazia, especialmente quando era mais nova, era traduzir as letras das músicas. Portanto, nós hoje em dia temos muita música no rádio que é em língua inglesa e o que eu fazia era ir à internet e procurar a tradução. E depois eu traduzia cada frase, via a tradução e quando estava a cantar a música eu estava a perceber a mensagem, porque eu noto que muitas pessoas hoje em dia cantam músicas e não fazem a menor ideia do que é que eu esteja a dizer. Eu tinha essa preocupação e acho que é muito bom porque não só ficamos a saber o que é que efetivamente estas músicas estão a falar, mas o nosso inglês vai melhorando. Portanto, não se esqueçam, primeira dica para começar a ler em inglês, perceber qual é o nosso nível de inglês para podermos adaptar as nossas escolhas de livros a esse mesmo nível.
A segunda dica que eu dou aqui para começar a ler em inglês é começar por livros pequenos e simples. Aqui, um bocado independentemente do nível de inglês que tenhamos, até podemos ter um nível mais avançado. Eu acho que como estamos a começar a ler em inglês, e a verdade é esta, nós podemos ter um nível avançado, que é o que acontece com muita gente, a nível do entendimento, ou seja, nós ouvimos falar em inglês e conseguimos perceber tudo o que nos é dito. Muita gente tem exatamente esta questão, percebe tudo, mas depois não consegue responder. E vai acontecer o mesmo com a leitura. Nós, falando, nós percebemos, mas quando estamos a ler as palavras, todas num contexto bastante grande, porque toda a página está em inglês e todo o livro está em inglês, é ligeiramente diferente. Enquanto não arranjarmos aquela cadência, é um bocado mais complicado. Daí eu aconselhar que as primeiras leituras sejam livros mais pequenos e mais simples, porque é assim, quando estamos a começar algo, devemos começar aos pouquinhos. Isto é com tudo, quando estamos a mesma coisa, quando estamos a começar a treinar ou a ir ao ginásio, nós não vamos logo fazer 2-3 horas de treino todos os dias, porque nós chegamos ao fim do primeiro dia e estamos, sabe lá Deus como, e portanto a verdade é que não é fácil. Portanto, a mesma coisa com o inglês, não vamos começar a ler um livro, sei lá, grossíssimo, de 700 páginas numa língua estrangeira que nós até mais ou menos dominamos, é a coisa mais frustrante, pronto, aquilo parece que nunca mais acaba. Muitas das vezes a própria linguagem em si não é fácil e a pessoa perde logo a motivação. E muitas vezes esta é parte da razão pela qual as pessoas desistem de ler em inglês, porque acham que não é para elas, não percebem, as traduções são muito melhores. Não há problema nenhum em ler traduções. Eu pessoalmente leio em inglês, não é porque queira ler em inglês, não é porque tenha nenhum desejo específico de ler em inglês, é literalmente, e vou fazer aqui já o disclaimer, porque os livros traduzidos são muito mais caros do que os livros não traduzidos. Eu consigo livros em inglês por 7, 8, 9 euros, dependendo obviamente do livro, também não são todos este preço, alguns são mais caros, mas se eu for a buscar a tradução, ele não fica a menos de 16, 17, que é quase o dobro. Portanto, não dá para isto e portanto eu leio em inglês porque consigo e por a questão do preço dos livros ser melhor. E portanto eu acho que muitas pessoas desistem porque encontram logo aqueles handicaps no início e desistem por aí, muitas vezes porque estão a fazer as coisas um bocadinho ao contrário. Portanto, regra número 2, conselho número 2, comecem com livros pequenos e simples. A terceira dica que eu dou é pegarem livros que já tenha lido em português. Isto é especialmente importante porque quando nós lemos um livro em português, nós já sabemos a história. Portanto, nós lemos o livro, ficamos a saber a história. Quando formos ler a versão em inglês, nós já vamos, pelo menos, estar à espera de que a cadência seja a mesma. Já vai ser mais fácil perceber o que é que estamos a ler, porque vamos nos lembrando da história que lemos e vamos nos lembrando, ok, isto está-se a passar agora, isto está-se a passar a seguir. Claro que não é direto e vão continuar a haver expressões que nós não percebemos e certas partes que são menos perceptíveis, até porque as traduções não é chapa 5 do que está escrito. Às vezes há umas ligeiras alterações por questões de língua, por questões de semântica, expressões mesmo, por exemplo, as nossas expressões típicas em português muitas vezes não existem em inglês e vice-versa. As expressões deles não existem em português, e, portanto tem que haver traduções às vezes um bocado grosseiras, outras vezes muda-se ali um bocado a coisa e a pessoa fica baralhada. Mas lermos em inglês algo que já lemos, que já tivemos lido em português, é meio caminho andado para percebermos aquela história. O quarto conselho que eu tenho para vos dar e que vem um bocadinho no seguimento do anterior, portanto eu anteriormente falei em ler livros que já tínhamos lido em português e agora aqui falo-vos para lerem livros que já tenham visto os filmes. Hoje em dia nós temos imensos filmes, portanto que foram adaptações feitas de livros e a verdade é que muitas vezes as pessoas ou veem primeiro o filme e depois é que leem o livro ou então veem só o filme. Eu acho que uma forma também bastante boa da pessoa pegar num livro em inglês é escolher um livro que tenha um filme que já tenha visto e que a pessoa, se tenha visto o filme, saiba pelo menos a história para ler o livro e ser também mais fácil. Vai um bocado de encontro ao tópico anterior. No anterior, livros que já tínhamos lido na língua mãe e neste tópico aqui, livros que tenham um filme e que nós já tínhamos visto. Portanto, acaba sempre por facilitar a leitura, nós já sabemos qual é que vai ser pelo menos a história e o encadeamento. É mais fácil ler do que se estivermos a ler algo sobre o qual nunca ouvimos falar. O quinto conselho que eu tenho para vos dar já é um bocadinho mais, já começa a levar a leitura um bocadinho mais para uma parte mais complexa,
que é fazer anotações. Fazer anotações especificamente de expressões ou palavras, seja do que tivermos dificuldade. Qual é que é a ideia por detrás desta dica? Nós vamos ler e certamente vai haver frases que nós vamos perceber lindamente, mas depois há ali uma expressão que nós não estamos a perceber. E muitas vezes essa expressão é o suficiente para nós não conseguirmos fazer a ligação com o que vem a seguir. O que eu aconselho é fazer estas anotações, ter ao lado um caderninho, ou até pode fazer no próprio livro, mas se as pessoas muitas vezes não gostam de escrever nos livros, fazer ao lado, anotar a palavra, anotar a expressão, e depois, passado um bocado, por exemplo, no final da página, ir pegar no dicionário, ir ao tradutor, ver e traduzir essas expressões para então conseguir enquadrá-las ali naquela frase e naquele parágrafo, e então perceber a mensagem. Eu aconselho a fazer isso no final, por exemplo, de uma ou duas páginas, portanto a pessoa vai lendo, ou seja, não fazer cada vez que surge, porque eu sei que às vezes podem pensar, então, mas se eu num parágrafo me surgirem 20 palavras que eu não percebo, como é que eu faço? Eu acho que é melhor anotar, tentar ler a página toda e depois então ir ver os significados todos no final. Isto para depois conseguirmos encadear a página, porque se estamos a traduzir cada palavra à medida que a vamos encontrando e que não a vamos percebendo, a certa altura, neste processo todo de traduzir e andar para frente e andar para trás, nós perdemos completamente o fio à meada e já nem percebemos nada do que estamos a ler. Portanto, eu acho que é sempre melhor uma página, se possível duas, pronto, vai depender também da pessoa e do nível de inglês e tudo mais. E do livro também, há livros um bocado mais simples que outros. Mas eu aconselho fazer anotações e no final de cada página ou de cada duas páginas, ou seja do que for, até podem preferir que seja do capítulo, se tiverem poucas anotações, ir então verificar, ver ao tradutor, ver ao dicionário, onde quiserem, o que é que aquelas palavras querem dizer. Isto, se forem a ver, é o que nos foi ensinado quando aprendemos a falar e a escrever a nossa língua-mãe. Nós, obviamente, quando começamos a falar português e a aprender a falar e a aprender a escrever e a ler e tudo mais, há imensas palavras no dicionário que nós não sabemos. Eu sou adulta e tenho imensas palavras que não sei. Às vezes em conversa, às vezes a ler um artigo ou a ler qualquer coisa, surge uma palavra que eu nunca ouvi na vida. E o que é que eu faço? Vou ver a tradução não, vou ver o significado. Porque, claro que é assim, às vezes pela frase nós conseguimos perceber mais ou menos o que é que a palavra quer dizer, mas não tem problema nenhum, não custa absolutamente nada tirar 2 minutos e ir ver o significado da palavra. Portanto, da mesma forma que nós aprendemos a nossa língua-mãe, aprender línguas estrangeiras é exatamente a mesma coisa. O sexto e último conselho que eu tenho para vos dar é também dos mais importantes. Portanto, os mais importantes para mim são o primeiro e o último. Os outros são coisas que funcionaram muito bem para mim e que funcionam muito bem para muitas pessoas, mas eu acho que o primeiro e o último são sem dúvida os mais importantes. Este último que eu tenho para vos dizer passa por praticar diariamente, seja a leitura dos livros em inglês, seja, por exemplo, a aprendizagem do inglês. Se decidirem que querem aprender e fazer, por exemplo, Duolingo ou fazer qualquer outro tipo de aplicação ou aprender de qualquer outra forma, fazê-lo um bocadinho todos os dias, sejam 10, 15 minutos, meia hora, o que puderem dedicar. Uns dias se calhar podem dedicar menos, outros dias podem dedicar mais, mas todos os dias um bocadinho para estar em contacto com essa língua estrangeira. É importantíssimo para aprender qualquer língua, e isto é mesmo verdade, praticá-la todos os dias. Isso aí foi-me ensinado enquanto andava na escola e agora que sou adulta dou bastante valor a essa dica e percebo, porque eu faço um bocadinho de Duolingo todos os dias para aprender as línguas que estou a aprender e é uma forma de nós estarmos constantemente em contacto com essa língua e ela começa a ficar mais repetida na nossa mente e a ser mais fácil depois então todas as aprendizagens que vão suceder. Portanto, seja ler um bocadinho em inglês todos os dias, seja fazer um bocadinho de, por exemplo, Duolingo, ou até as duas coisas, fazer um bocadinho de Duolingo e então ler um parágrafo, ler uma página, um capítulo, se conseguirmos. Isto aqui depois vai ser adaptável a qualquer pessoa. Cada pessoa faz o que pode fazer, consoante o tempo que tem, e pronto, isso não tem problema nenhum, desde que haja um bocadinho todos os dias do aspecto prático, seja da língua, seja da leitura. Eu acho que é extremamente importante, porque para ler noutra língua temos mesmo que estar em contacto com essa língua todos os dias, senão vamos por nos esquecer. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade por isso, porque passam muito tempo, começam a ler agora o livro em inglês e depois passam uma semana e depois é que pegam, já não se lembram do que leram, já não estiveram em contacto com a língua durante este tempo todo e é mais difícil. E portanto eu acho que, tal como qualquer criação de hábito, criar este hábito, se tivermos este objetivo, e então trabalhar um bocadinho todos os dias a língua, para então facilitar as nossas leituras em inglês. E pronto,
Este foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado das dicas que vos dei, espero que vos sejam úteis no futuro. Falem-me também aqui nos comentários outras dicas que tenham, outras coisas que tenham resultado para vocês, para começarem a ler em inglês, algo que ponham em prática e que vos tenha ajudado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar um comentário e vejo-vos para a semana. Tchau!